Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo 20, está no ar o seu programa de eleição, o programa Deficiência em Moçambique. Encontra aqui o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição, amigo 20, vamos conversar em relação à cultura para pessoas com deficiência. Para tal, convidamos João Magaia, presidente da Associação Chuvuco, ou seja, Crescer, um grupo cultural formado por pessoas com deficiência. O grupo está sediado na cidade de Maputo e tem realizado teatro com o objetivo de divulgar mensagem sobre a pessoa com deficiência na comunidade. Acompanhe a entrevista. Deficiência em Moçambique. Saudações ao amigo 20 que está conectado a esta altura ao programa Deficiência em Moçambique, numa edição e apresentação de Abdurrahman Ibrahim. Vamos conversar com João Magaia, que ele é um dos membros fundadores do Chuvuco, ou simplesmente Desenvolve. Magaia, em linhas gerais, o que é Chuvuco, quais são os objetivos, o que pretendem implementar, aliás, o que estão a implementar na Associação Chuvuco? Dizer que Chuvuco é uma associação cultural em Chuvuco, de acordo com os estatutos da organização. Como é que criamos um Chuvuco? Nós criamos porque vemos que as pessoas com deficiência estão a ser marginalizadas ou discriminadas na área cultural. E o objetivo do Chuvuco é de inserir todos os jovens e adolescentes com deficiência nas artes, seja no teatro, canto e dança, que é o nosso foco. Chuvuco nasce para cobrir essa déficit que existe. Chuvuco já existe em 1999 e congrega aproximadamente 30 membros, mas 6 ou 7 que estão mais ativos, sabendo que a área cultural é difícil pôr 30 pessoas na arte a movimentar neste país. E qual é o objetivo? O objetivo é pôr as pessoas com deficiência na área cultural. O que é que temos feito? Ultimamente estamos a divulgar os direitos humanos das pessoas com deficiência através da arte, isto é, de teatro e de canto, assim como dança. Neste momento paramos com a dança, o que estamos a fazer mais é o teatro, porque a dança precisa de um coreógrafo. E neste país, se você não tem dinheiro, dificilmente arranja o coreógrafo. Em termos de teatro, eu próprio que estou a falar é que sou ensinador, é mais fácil. Eu que sou fundador, eu que sou ensinador. Enquanto que para a dança tem que contratar um coreógrafo, o que fica mais difícil. Em linhas gerais, é este um Chuvuco e com o apoio de um parceiro, no ano passado, antes da pandemia, fizemos digressões na cidade e província de Maputo. Aqui em Maputo trabalhamos como bairro como T3, trabalhamos no Benfica, Zona Verde e outros bairros. Na província de Maputo estivemos em Magude, estivemos em Chinavane, estivemos na Maacha e Ponta Douro, divulgando os direitos das pessoas com deficiência através do teatro. E tivemos bom sucesso, mas pronto, infelizmente projeto a projeto tem prazo e terminou. E é mais ou menos isso que um Chuvuco faz neste momento. E quando é que pensa o Chuvuco expandir as suas atuações, fala de teatro, dança, canto por aí, para as outras províncias, que as pessoas tenham informações, tenham aqui que são os próprios direitos? Estou a falar de pessoas com deficiência. Devo dizer que nós, há uns 5 ou 6 anos atrás, com o apoio de um parceiro, tentamos criar uma delegação em Gaza. Mas, como sabe, uma delegação tem que funcionar através dos fundos. E nós cá na sede não temos fundo capaz de prover para essa delegação. E o ano seguinte também que tentamos criar outra delegação em Inhambane, mas dificilmente eles funcionam porque não há fundos. E dizer que o próprio Chuvuco para ir às províncias, hoje em dia é muito complicado, porque aparecer um parceiro, por exemplo, que paga passagens para 10 pessoas, fazer uma digressão pelo país é simplesmente muito complicado. Não está a dizer que é impossível,
Mas estamos a lutar para isso, que aparecer alguém que queira nos ajudar, a gente pode fazer essa direção e apresentar os nossos trabalhos em todo o território nacional. Exato, amigo ouvinte, estamos em conversa com João Magaia, que ele é membro fundador do Chuvuco, ou seja, desenvolve. Magaia, estamos na era de tecnologias, não é? O Chuvuco, uma das coisas que poder fazer não seria cena abertas, virados à rádio, não é? Que seja divulgar os direitos das pessoas com deficiência por meio cômico, meio de teatro, radiofónico. Nunca tentaram fazer isso? Devo dizer que quando fomos a Magude, tivemos o privilégio de trabalhar com a Rádio Magude. Fizemos o teatro radiofónico a divulgar os direitos das pessoas com deficiência em língua local. Foi uma experiência muito positiva. Se outras rádios abrissem um espaço, estamos abertos para isso. Nós, sem problema, podemos fazer isso. E estamos abertos para a cooperação. Pois é, fazer teatro, aliás, cena aberta para a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência é aquilo que o Chuvuco, João Magaia, aqui falou, de estar aberto para trabalhar com a nível das rádios comunitárias para a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. E Magaia, a nível das vossas atuações, tem feito em línguas locais ou mesmo na língua oficial portuguesa? Como tem feito? Que tipo de encenações tem feito? Que tipo de divulgação dos direitos tem realizado? Quais são os temas inerentes que têm divulgados nas vossas atuações a nível de teatro? Eu devo dizer primeiro que, por acaso, daqui de Maputo, fizemos isto na língua local, o Xangana, o Ronga, nos distritos onde fomos trabalhar, assim como nos bairros pertencentes à cidade de Maputo. E fazemos em português quando se trata de uma sala de teatro, porque aí não tens como, tem que fazer a língua portuguesa numa sala de teatro. Os temas nós não vamos fugir à regra. Como eu disse, tem a ver com os direitos humanos. Selecionamos aqueles direitos que estamos a ver que são os mais cruciais: a educação, a saúde, transporte, a ação social. Quer dizer, na saúde falamos mais até de materiais de compensação, falamos de assistência médica medicamentosa para as pessoas com deficiência, porque o que acontece é que se uma pessoa com deficiência vai ao hospital, por exemplo, hospital público, sim, e sai da triagem, vai à farmácia. Quando chega na farmácia, apresenta o cartão da associação. O técnico da farmácia geralmente diz que não há medicamento, mas se esconde o cartão, tem medicamento. Então há um problema sério. E muitas das vezes o que eu tenho feito, às vezes chego no hospital, escondo o cartão, quando tiram o medicamento é que tiro o cartão. Aí já não tem como levar os medicamentos de volta. Então é um problema sério para nós, como pessoas com deficiência. E no transporte é aquilo que estamos a assistir todos os dias. É uma gaia que sou uma pessoa com deficiência, ando de muleta. Nas horas de ponta sou condenado a não apanhar chapa. Porque todo mundo sabe que nas primeiras horas, assim como na hora de ponta no fim do dia, é complicado apanhar chapa. É uma guerra que não termina. Tem que deixar as pessoas a fazer a guerra para depois entrar. E se os cobradores e o motorista não for sensível a esta questão, sou obrigado a ficar até as 20 e 21 lá na paragem à espera. Então são os temas que a gente selecionamos e levamos ao conhecimento do povo. Exato. Uma das coisas que às vezes tem acontecido, não só para o cidadão comum, mesmo para os próprios escribas, falo de jornalista, são nomes pejorativos para pessoas com deficiência. Portador de deficiência, deficiente, por aí em diante. Nas vossas peças teatrais, tem incluído também para que a sociedade tem que refletir em relação aos nomes. Falamos, por exemplo, na zona sul de Moçambique, há nomes pejorativos em Xangana, por exemplo, para alguém que é cadeirante, chama-se Xilima, quer dizer uma pessoa com deficiência físico-motora. Para alguém com deficiência visual, Chifamaco, é uma pessoa com deficiência visual, já dizia. Para pessoas com deficiência auditiva, Imbeveve. Então são nomes pejorativos que têm falado a nível da zona sul de Moçambique, nomes pejorativos, nomes que não dignificam uma pessoa com deficiência. Nas vossas peças teatrais, tem mostrado essas peças com o intuito de a sociedade mudar de como deve chamar
a pessoa com deficiência? Eu devo dizer que sim. Temos feito essa educação pública, posso chamar assim, com relação aos nomes pejorativos, que as pessoas com deficiência têm nome, deve ser chamada por seus próprios nomes. Se não conhece a pessoa o nome, diga senhor, a senhora, o menino ou a menina. Em vez de dizer Lima, Chifamar, porque isso não dignifica a pessoa com deficiência. E nós temos feito isso, a educação pública nas comunidades, para mudar esse tipo de mentalidade. Mas há entretanto, a comunicação social, porque alguns canais até da televisão, eu tenho assistido quase todos os dias a dizer assim, os deficientes. São poucos. Até um canal diz assim, as pessoas com deficiência quando começam a noticiar, mas o repórter lá na noite, pastor, vamos entrevistar um deficiente agora. Quer dizer, aquilo contradiz, um diz uma expressão correta, outro diz uma expressão não correta, mas os dois são da mesma instituição. Então, a comunicação social também deve nos ajudar muito para a mudança desse tipo de comportamento. Pois é, Magaia, mesmo para finalizar a nossa conversa do vosso trabalho a nível da Associação Kivuco, ou seja, desenvolver, tem alguma questão que seja importante, que não perguntei, que queira acrescentar para terminar a nossa conversa, Magaia? Não tenho quase nada, mas apelar às rádios comunitárias que aproximam as organizações das pessoas com deficiência, que há muita matéria para divulgar, porque até podemos fazer por área. Por exemplo, organiza-se um debate numa rádio comunitária, falar só aspectos da educação. Eu penso que podemos acabar uma semana só falando da educação, porque há muitos problemas na educação. Outra semana falamos de transporte com relação às pessoas com deficiência. Aí também há muitos problemas. Irmos para a ação social. Depois, dentro da ação social, tem aquilo que se chama subsídio social básico, que as pessoas com deficiência não se beneficiam, mas são pessoas da terceira idade que se beneficiam. Quer dizer, há muita coisa que temos de falar aí. E outras áreas. Assim, podemos atingir os nossos objetivos. Deficiência em Moçambique. Muito obrigado, João Magaia, por ter partilhado a vossa experiência, juntando assim a cultura e os direitos das pessoas com deficiência. O amigo 20, espero ter gostado da entrevista. O amigo 20 pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos, para tal só tem que escrever Deficiência em Moçambique e faça a subscrição. Ajuda-nos a crescer. Se tiver alguma história de superação que gostaria de partilhar, é simples, manda-nos um áudio ou mensagem no WhatsApp com o seu nome completo e de onde nos escreve para o número 87-7418-094. Use o mesmo número para nos dar feedback sobre o programa, sobre tudo o que gostaria de ouvir reportado. Estamos nos momentos finais do programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.